reflexão dessa noite, ele já nos falou do tema, é realmente um tema muito especial. Consolador Prometido é um tema que fala profundamente aos corações. Aliás, falar em consolações é algo que vai diretamente aos corações. Quem de nós já não experimentou as maiores dores, grandes aflições? Quem de nós já não atravessou períodos, ou estamos atravessando períodos da nossa existência, em que tudo de que nós mais necessitávamos era de uma palavra, de um ombro, de uma mão estendida, de um amparo consolador, de algo que nos esclarecesse, que nos auxiliasse a entender as razões, os motivos, os porquês de estarmos vivendo determinadas experiências. Por quê? Por que estou vertendo essas lágrimas sofridas? Por que tantas diferenças no mundo? Nós nos perguntamos, quais são as principais dores da humanidade? Quais são as lágrimas mais sofridas que nós derramamos? Que a humanidade derrama? Que experiências que nos fazem chorar? Que nos fazem esperar ansiosamente por esse consolo? Quando Jesus passou pelo mundo, o maior consolador que o planeta já viu, quando Jesus passou pelo mundo, passou consolando, erguendo, esclarecendo, consolando essas maiores dores da humanidade. É então que nós vemos no Evangelho Jesus curando pessoas que experimentavam doenças muito dolorosas, muito sofridas. Quem de nós não anseia pelo consolo quando experimenta uma doença, uma enfermidade? Então nós vemos Jesus consolando corações, promovendo a cura. Mas curas que iam muito além das chagas do corpo. Curas que se destinavam a um trabalho, a um processo curativo muito além do corpo perecível. Curas que trabalhavam as chagas morais do ser, que são outras dores enormes da humanidade. As nossas chagas morais. É então que nós vemos Jesus esclarecendo, amparando e reerguendo aqueles que haviam se atirado nas experiências dolorosas, nas chagas morais. Então nós vemos, tomamos aqui como exemplo, a história de uma Maria de Magdala, que é pelo Cristo amparada e reerguida para a sua transformação e a sua renovação. Mas vemos também Jesus falando aos materialistas, aqueles que se apegavam aos bens transitórios. Muitos que, mesmo tendo realizado uma jornada, um processo de desenvolvimento em determinadas áreas da sua vida espiritual, permaneciam aferrados, aprisionados às posses, à ideia
de posse dos bens, acreditando que os bens são nossos, quando eles não são. Todos os bens materiais são empréstimos. Nós somos usufrutuários. Apenas utilizamos eles temporariamente. E quantas aflições nós experimentamos ao nos sentirmos apegados, aferrados à materialidade, ao termos uma conduta materialista. É então que nós vemos Jesus acolhendo aquele moço rico que chega até ele querendo ser seu seguidor, querendo ser discípulo, e diz: o que é que me falta? Eu já cumpro os mandamentos. Então o Cristo, profundo conhecedor de todos os corações, olha naquilo que era o seu ponto de tropeço, aquilo que lhe faltava, aquilo que mais lhe prendia ao mundo, e diz: vai, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. Jesus sabia que esse era o ponto que ele mais necessitava modificar. Se a relação dele com os bens fosse outra, talvez Jesus não dissesse isso. Dissesse: empregue os teus bens ainda mais em favor dos semelhantes, em favor da tua própria regeneração. Mas há casos em que nós tornamos a nossa vida uma constante aflição por essa sensação de posse, de apego. Então nós vemos o Consolador por excelência, Jesus, a esclarecer a necessidade de avançarmos, de seguirmos nos processos de renovação interior. Vemos também Jesus amparando, acolhendo e reorientando corações que se arrependeram dos seus equívocos, da sua jornada mal direcionada, das suas energias apontadas para um rumo um tanto torto. E ao arrependerem-se, Jesus as acolhe, consola e orienta ao trabalho. É então que nós vemos Jesus acolhendo Saulo de Tarso e orientando aquele coração valoroso na sua nova caminhada para transformar-se em Paulo, o apóstolo. É sempre a figura do mestre a amparar, consolar, esclarecer, orientando. Mas a figura de Jesus não poderia, ele, permanecer para sempre na presença de todos nós, na sua forma física, encarnado no planeta. E quando chega o momento em que Jesus se afastaria do mundo material, quando se aproxima a hora em que Jesus seria conduzido novamente ao mundo espiritual, ele se reúne com os seus discípulos para uma última refeição, um momento de confraternização, em que Jesus poderia abrir o coração e falar diretamente àqueles que lhe acompanhavam os passos mais de perto. Então, naquela última ceia, Jesus começa a dizer-lhes que era chegada a hora do seu retorno, que ele não poderia mais estar junto deles daquela maneira. Deixaria os seus ensinos, as suas lições, que aquele gesto de partir o pão deveria ser relembrado, simbolizando o compartilhar.
Ao fazer o compartilhamento com outros corações, deveríamos fazer lembrando Cristo. E que Ele estaria conosco. É então que Ele fala que seria assassinado, que seria crucificado. E os discípulos ficam assustados, já se sentindo entristecidos. E é nesse momento que Jesus faz a promessa. A promessa que a humanidade aguardou ser cumprida durante 18 séculos. Jesus fala: eu me vou, mas eu enviarei um outro Consolador, que ficará convosco, que vos esclarecerá todas as coisas. Eu não vos posso dizer tudo agora. Era preciso aguardar o tempo oportuno, a maturidade espiritual da humanidade, para que essa promessa de Jesus se cumprisse. Ele então retorna ao mundo espiritual. E as suas lições, muitas delas em parábolas, os seus ensinos, que atravessaram os séculos, foram, nós bem sabemos, muito deturpados. Muitos sequer foram compreendidos. Outros foram utilizados fora de contexto para atender às ânsias do pensamento materialista. É então que nós vimos durante séculos e séculos uma religiosidade materialista, com um pensamento não de espíritos imortais, mas com o pensamento de quem apenas vive na terra. Mas por quê? Por que será que Jesus não falou abertamente, não explicou mais profundamente determinados ensinos? Deixa muitos em essência, em semente, a serem germinadas e trabalhadas. Mais adiante, ora, perguntaríamos: um professor que lecione nos primeiros anos da escola, no ensino básico, falaria de teoria da relatividade a crianças? Ou ensinaria os primeiros conceitos básicos essenciais para que à frente o estudante pudesse entender e aprender teoria da relatividade e outras lições? Ora, o Cristo faz planejamentos para os séculos e séculos. Era preciso aguardar o tempo oportuno, até que, quando a humanidade se aproximava de um período em que o materialismo começava a sufocar os núcleos de religiosidade, de espiritualidade do mundo, quando a ciência progredia, desvendando muitas leis da natureza, revelando muitas leis novas, aliás, desconhecidas, quando o mundo caminhava para um pensamento puramente materialista e a religião atingia o ápice da sua derrocada, eis que a promessa do Cristo começa a se cumprir. E na França, no dia 18 de abril de 1857, materializa-se no mundo o pilar
base da promessa do Consolador prometido. E naquela livraria vai ser colocada pela primeira vez, numa estante, a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Naquele dia, o Consolador prometido pelo Cristo, naquela última ceia, começava a chegar ao mundo. Por quê? Por que será que ao olharmos para a doutrina espírita, nós vemos essa promessa se cumprindo? Lembremos as atitudes do Cristo. Lembremos dos movimentos de Jesus. Quando consolava e amparava. No livro A Gênese, no capítulo 1, Allan Kardec traça uma série de pontos em que ele relaciona os princípios do cristianismo, das mais puras lições de Jesus, com os princípios fundamentais do Espiritismo. E vai mostrando por que o Espiritismo é esse Consolador. É então que ele vai dizer no item 30, o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. É uma consequência das lições do Cristo. Então ele vai dizer, Jesus traz para a humanidade a ideia da vida futura, que nos aguarda, que deve ser o alvo dos nossos trabalhos de transformação e de renovação. Nos falando que essa experiência que estamos vivendo agora é uma passagem. É uma passagem. É meio para alcançarmos a vida verdadeira. Mas muitas vezes fala de forma vaga, deixando em essência as suas lições. O Espiritismo descortina essa realidade. Traz para os nossos corações, de forma intensa e desenvolvida, a compreensão da vida futura. Diz Allan Kardec, a ideia vaga da vida futura, o Espiritismo acrescenta a revelação da existência do mundo invisível, que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso, precisa a crença dar-lhe ao corpo uma consistência, uma realidade, a ideia. Qual dor não é maior? Qual dor é maior do que a de uma mãe que vê o seu filhinho ou a sua filhinha desencarnar? Qual dor é maior que essa? Qual pode ser? E quando nós vemos pelas mãos de um Francisco Xavier a realidade da vida espiritual ser provada para essa mãe sofrida, nós entendemos. Aquelas que já viveram essa experiência entendem porque a promessa do Cristo se cumpriu. Ver as palavras daquele filho amado naquela carta, conquanto não tire a dor da separação, é uma das maiores consolações. Se alguém ainda não viveu, se tem alguém que viveu essa experiência, ou conheceu alguém que passou por essa experiência, de receber uma carta, então, o conhecimento de que a vida segue, como prosseguimos no mundo espiritual, o que acontece conosco, quais as repercussões da nossa forma de viver nessa outra vida, na vida espiritual. E aí nós vamos compreendendo o porquê vivemos determinadas experiências aqui. A nossa vida é uma,
E as experiências reencarnatórias são várias. Mas uma vida com todas essas experiências conectadas, reagindo sobre si. Mas diz Allan Kardec que o Espiritismo define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Nós vamos compreendendo esses processos. Vamos ampliando os nossos horizontes, entendendo de forma mais ampla. E aí, uma das maiores perguntas, uma das maiores angústias da humanidade. Qual de nós já não se fez a pergunta de qual é o sentido da vida? Qual que é o sentido de estarmos aqui? Ora, por quê? Qual é o sentido da vida? De onde viemos? Para onde vamos? Por que tudo isso? Diz Allan Kardec, pelo Espiritismo, o homem sabe de onde veio, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Então nós vamos entendendo. Somos espíritos em jornada evolutiva. Temos uma origem comum, simples e ignorantes. Iniciamos uma caminhada de evolução, cumprindo uma parte que nos toca, desenvolvendo potencialidades, desenvolvendo virtudes, errando, acertando, retornando, nos reconciliando uns com os outros, participando dessa vida, participando das construções do mundo, sendo instrumentos da bondade divina, podendo participar dessa obra maravilhosa. Para onde vamos? O nosso destino é sermos espíritos puros, alcançar a felicidade plena e sermos cada vez mais investidos de responsabilidade, de crescimento espiritual, cada vez com maior compreensão e entendimento da vida, das leis que nos regem e avançando sempre mais. E passamos a ver a justiça se manifestando em todas as circunstâncias da vida. Quando vamos estudando profundamente, quando começamos a aprofundar e meditar nas lições do Espiritismo, nós vamos começando a compreender o porquê de tantas desigualdades, de tantas disputas, de tantas lágrimas, dos sorrisos, das alegrias. E vamos seguindo. Diz ele, que também sabe, pelo Espiritismo, que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição, que a aproxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, como falamos, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença. Entre outras palavras, Allan Kardec está dizendo, o Espiritismo destrói os preconceitos. Destrói. O Espiritismo diz, não há razão alguma para ter qualquer tipo de preconceito no mundo. Somos todos da mesma origem, da mesma essência. Da mesma. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente. Aí sim, dependendo dos esforços que cada um faz. Mas atingiremos todos o mesmo ponto. Quando Jesus fala de Deus como um Pai amoroso, como um Pai bondoso, agora se referindo à divindade como um Pai,
trazendo para próximo, criando intimidade com Deus, o Espiritismo vai ampliar essa noção, vai desenvolver esse ensino trazido por Jesus, nos falando de Deus como a inteligência suprema, a causa primeira, mas a soberana bondade, a soberana justiça. Vai nos falando que Ele se manifesta em nós, em nossa consciência, que as suas leis estão gravadas dentro de nós, mostrando por que Jesus fala dele como um pai, com essa intimidade, porque Deus está em nossa intimidade mesmo. Essa proximidade. Quando nós vemos Jesus o tempo todo ensinando a prece, não só com palavras, mas com seus gestos, o Espiritismo vai nos falar da importância da oração, dos mecanismos da prece, como funciona a prece, o nosso pensamento que se eleva, o nosso sentimento que modifica os fluidos que nos rodeiam, que impulsiona uma vibração na direção de um outro, que acessa corações, espíritos mais elevados, que nos auxiliam, que nos amparam. E todos os mecanismos que envolvem. Mas um dos pontos mais consoladores, esclarecedores que o Espiritismo traz, que Jesus fala, mas aguarda o tempo oportuno. A lei da reencarnação. E aí nós vamos entendendo. Somente com o entendimento da reencarnação é que nós vamos compreender essa jornada de espíritos. O porquê das nossas diferenças. Somos iguais, mas todos diferentes. Todos com as suas peculiaridades, pelas experiências já vividas. Por cada caminho trilhado, somos únicos, singulares. E através da reencarnação vamos entendendo as dificuldades, as lágrimas, as alegrias, os desafios, as nossas necessidades de renovação, de transformação. E também vamos entendendo que temos tempo, muito tempo, para a nossa transformação. Que precisamos sim nos esforçar. Sim, colocar as nossas energias em cada passo dado. Colocar as nossas forças em cada chaga que nós identificamos a necessidade de transformação, de renovação. Mas, com paciência, com indulgência, sem os pesos da culpa, com esforço e dedicação, mas confiando sempre no bem. Quando Jesus nos fala do reino dos céus, o Espiritismo vem nos falar também dos estados da alma no mundo espiritual. Esse reino dentro de nós. Então, nós vamos vendo na doutrina espírita os estados da alma na erradicidade. E vamos aprender que fruímos no mundo espiritual a condição que alimentamos em nossa vida, em nossa passagem aqui. E assim vamos nos esforçando, nos renovando sempre. As muitas moradas faladas por Jesus. Os mundos do universo são habitados. Os planetas são escolas, são celeiros em que as almas passam, encarnam, passam e vivem nessa jornada. Os mundos todos são habitados. Nós somos viajantes do universo, peregrinos através dessa imensidade, dessa obra divina. Viajantes. Por ora, viajamos pela terra.
somos moradores da terra. Mas por onde já estivemos? Por onde já passamos? Aquele que experimenta as angústias da vida na terra e olha para o céu à noite, contempla as estrelas e se reconhece como espírito, que brando consolo passa por esse coração. Reconhece lá o seu destino. Reconhece que a experiência é transitória. Que após as dores vividas aqui, virão as alegrias. De acordo com os nossos esforços. É então que, trazendo o entendimento da necessidade, da vivência plena da lei de justiça, de amor e de caridade, que nós vamos compreender de forma ainda mais intensa as lições do Cristo. Quando o Espiritismo nos fala da importância do trabalho, do amor em movimento, de que o amor que nós possamos fluir no coração possa transbordar em ações, é então que nós vamos atingindo o ponto culminante da lição do Cristo. Nesse momento, nós começamos a experimentar as mudanças que nós tanto aguardamos. Muitas vezes passamos a não nos reconhecer. Olhamos para nós e já não reconhecemos aquele do ontem. Vemos que há impulsos sendo modificados. Que há tendências que antes apontavam em determinada direção e hoje começam a apontar em outro rumo, num rumo mais suave, num rumo um tanto mais elevado. E vamos avançando, e vamos avançando. Mas, quando nós vemos, quando nós pensamos em todas essas dores que falávamos ao início, nas dores da experiência materialista, daquele que frui o sentimento materialista, nas dores das chagas morais, dos arrependimentos, das culpas, nós pensamos. E esses que podem agora, através da mediunidade, perceber a realidade da vida espiritual, que santas consolações passam por esses corações. Aos espíritos que, tendo vivido na vida essas experiências, ao chegarem do outro lado, terem a oportunidade de falar aos corações que aqui ficaram dizendo: mudai. Mudem. Não esperem chegar aqui para se transformar. É assim que nós vemos o médico da terra, André Luiz, no livro Nosso Lar, voltando para dizer: vejam como cheguei aqui por ter vivido dessa forma. Mudem antes. Vejam que a vida segue. A vida segue. E os poetas, essa semana, nós estamos vivendo, já estamos mergulhando nas vibrações. No sábado vamos ter o Literatura Musical. Amanhã, sexta literária, no sábado, Literatura Musical. Eu queria trazer uma poesia para encerrar o nosso estudo de hoje, que está no primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Parnaso de Além Túmulo, que traz os poetas da imortalidade a falarem aos corações que aqui ficaram, enviando-lhes
através da arte, através da poesia, pelas mãos da mediunidade, um sopro de consolação. A poesia que dá título ao livro diz assim: além do túmulo, o espírito ainda canta seus ideais de paz, de amor e de luz, no ditoso país onde Jesus impera com bondade sacrossanta. Nessas mansões, a lira se levanta, glorificando o amor que em Deus transluz, para o bem exalçar, que nos conduz à divina alegria pura e santa. Dessa castalha eterna da harmonia, transborda a luz excelsa da poesia, que a terra toda inunda de esplendor. Hinos das esperanças espargidos sobre os homens, tornando-os mais unidos na ascensão para o belo e para o amor. Sigamos nessa ascensão para o belo e para o amor. Agradeço a Deus.